Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra a palavra de Deus, o livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 1, livro pequeno de Ruth, de apenas 4 capítulos, 85 versículos. O livro de Ruth fica depois do livro de Juízes e antes do primeiro livro do profeta Samuel. Se você começar a partir do livro de Gênesis, você vai em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Capítulo de número 1 do livro de Ruth, versículo de número 16 e o versículo de número 17. Que diz a palavra santa de Deus. Capítulo 1, versículo 16. Vou lendo para nós ganharmos tempo. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Versículo de número 20. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Versículo 21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, porque me chama Noemi. Amém? Amém. Apenas esse versículo da palavra de Deus a igreja pode tomar a sério. Igreja, é interessante que geralmente quando se prega sobre o livro de Ruth, o alvo principal, o foco principal, ou o personagem principal é a pessoa de Ruth. Dificilmente, não lembro de alguém que pregou o livro de Ruth e o alvo, o foco principal não fosse a pessoa de Ruth. Mas eu vou mudar um pouco o foco. Eu não vou falar em especial de Ruth. Observe que, primeiro, dando um tema para esta mensagem, aprendendo a lidar com os problemas. Nós nos preocupamos, nós nos interessamos, muitas vezes, por muitas coisas. Estamos preocupados ou presos ou aprisionados, às vezes, ou, por que não dizer ou falar, na maioria das vezes, ou o maior tempo da nossa vida, o que a nossa vida oferece, em várias coisas, às vezes até em coisas que não são úteis, mas existe na Bíblia aqui, baseada onde nós lemos, uma coisa que em especial nós cristãos, crentes, ou servos de Deus, que nós precisamos nos preocuparmos com as circunstâncias, com os problemas que vão surgir, que vão aparecer, que vão bater na porta. Eu pergunto para você, mas responda só para você mesmo. Quem de vocês, ou quem de nós aqui nunca passou, ou nunca passou por dificuldades? Quem nunca teve problema em sua vida? E nós, baseado aqui neste versículos que nós lemos nesse capítulo
humanamente falando, insuperável, invencível. Mas foi lido na palavra, na leitura oficial aqui nessa noite, no verso de número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se você está abrigado debaixo das asas do Onipotente, do Todo-Poderoso, descanse em paz, descanse. A Bíblia diz aqui, para iniciarmos, a Bíblia Sagrada diz que nos dias dos juízes, vamos trabalhar umas questões aqui interessantes. Primeiro, decisões que nós tomamos que vai resultar em problemas. A Bíblia diz que naqueles tempos, naquela época, houve uma fome muito grande em Belém de Judá. E fome geralmente naquela época estava relacionado, ou seja, significava que as pessoas, quando passavam por alguma situação crítica, isso indicava juízo de Deus ou castigo de Deus sobre aquele povo, aquela pessoa. E a Bíblia diz que houve uma fome muito grande. E a Bíblia em especial destaca, se preocupa em destacar uma família. E a Bíblia diz que ali havia uma família em Belém de Judá. E a Bíblia diz que aquela família, por causa da fome, por causa do problema, por causa da circunstância, aquela família migrou de Belém de Judá para os campos de Moabe. E eu vou dizer a você aqui nesta noite, abrir um parênteses para dizer a você, que existem muitas pessoas que estão saindo de Belém para os campos de Moabe. O que significa Belém? Belém significa casa de pão, casa de alimento. E tem muita gente, muitas pessoas nesta situação, irmãos. E a Bíblia diz que eles saíram de Belém de Judá, porque lá estava ruim, porque achavam que lá não estava dando certo, porque achavam que lá estavam sofrendo, porque acham que lá estava vivendo uma situação de aflição. Não, vou sair, essa família, vou sair de Belém de Judá e vou para os campos, as campinas de Moabe. Tomou a decisão, se a direção de Deus. Primeiro, o que significa Moabe? Os moabitas vieram, são descendentes de um filho de Ló com a sua própria filha. Lá teve um relacionamento físico com a sua filha, e daí nasceu uma criança que recebeu o nome de Moabe. Esse povo eram inimigos implacáveis do povo de Deus. E a Bíblia diz que esta família, que era constituída por 4 pessoas, Elimelec, Noemi, Malom e Quilion. Veja, e eles migraram por causa da fome, arrumaram a mudança. Se fosse hoje, tinha contratado um caminhão. Quem sabe se fosse aqui no Jardim Presidente Dutra, tinha chamado o Paulinho para fazer a mudança. Nós queremos ir lá para os campos de Moabe, porque lá a terra está produzindo, e aqui a seca é muito grande. Aí assim aconteceu, irmãos. E a Bíblia diz que eles se deslocaram, eles migraram, mas eles não consultaram a Deus, eles não buscaram a presença de Deus, eles não buscaram a direção de Deus, eles não ouviram
um sim ou não de Deus. Eles não se preocuparam em consultar a Deus. O crente é diferente, igreja. Tudo que o crente vai fazer, ele precisa plantar os joelhos no chão, entrar na sala de audiência e se dirigir a Deus e pedir confirmação a Deus. Deus, não está no negócio, ou tu não está no negócio, porque certamente não. Se Deus não estiver no negócio, se Deus não estiver na direção, as circunstâncias, elas vão vir, vai vir, e vamos ver se estamos preparados para suportar. Os desdobramentos vão vir. Será que nós temos entrado na presença de Deus? Ou nós temos feito como Noemi e Elimelec fizeram? Veja, a Bíblia diz que eles migraram. A fome era terrível, a luta era terrível, e eles foram. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na terra, nos campos de Moab, aí começa. Primeira coisa, Elimelec morre, o marido de Noemi, o chefe da casa morre. Noemi agora era uma viúva. Noemi agora era uma viúva, estava sem marido, sem esposo. Malom casa com Ruth, Quilion casa com Orfa, mulheres moabitas, que eram proibido o casamento entre os israelitas que eram cristãos com pessoas pagãs de outro que serviam a outra religião, outros deuses. Vai vendo aí a decisão que elas tomaram. E a Bíblia diz que daqui a pouco, com mais um tempo, morre. Eles casam, os dois filhos, Malom e Quilion. Veja, irmãos, morrem os dois filhos de Noemi. De quatro, morre o marido, morre Malom e morre o Quilion. Vai prestando atenção, vai observando. Agora, Noemi, ela fica sem o seu esposo, e Noemi agora fica sem os seus dois filhos. Primeiro, uma mulher viúva naquela época, irmão, já por ser mulher dentro da cultura daquela época do machismo terrível, a mulher já não valia, deixa eu usar a expressão bem clara, não valia um centavo. A mulher não servia para nada naquela época, dentro daquela cultura. E se fosse viúva, pior ainda. Porque a mulher, quando ela perdia o esposo, que ela tinha filho, ela se valia dos seus filhos para dar o sustento para ela. Veja que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, para cuidar daquelas que são verdadeiramente viúvas, ou seja, viúvas de verdade. O que era uma viúva de verdade? Era desprezada, a viúva era rejeitada, a viúva, ela não tinha credibilidade nenhuma. E Paulo diz aquelas que são verdadeiramente viúvas, ou seja, a viúva de verdade era aquela que perdia o esposo, se tivesse filho, perdesse os filhos, não tivesse mais ninguém por elas. Mas graças a Deus que nós estamos aqui nessa noite, e nós temos a pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, para nos guardar, para nos confortar.